O nome de Jesus é um nome que é sobre todo nome. A última edição da Enciclopédia Britânica, ela é conhecida aqui no Brasil, Enciclopédia Britânica, usaram 32 mil vezes a palavra Jesus. Para que você tenha ideia, que é o nome mais falado, que é o nome mais exaltado, que é um nome que é sobre todo nome que se nomeia o nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer, Auguste Comte era um filósofo francês. Ele estava com o físico e matemático Thomas Carlyle, que era crente. Mas Auguste Comte, na França, era ateu. Escute. Auguste Comte era ateu. Thomas Carlyle, físico e matemático, era crente. Auguste Comte veio a Thomas Carlyle e ele disse: eu vou criar uma nova religião. E essa religião vai ultrapassar a Jesus e ultrapassar o cristianismo. Thomas Carlyle olhou para ele e disse: ok. E como se chamará essa nova religião sua? Auguste Comte disse: simples. Será como uma tábua de matemática. Uma tabuada de matemática. Se chamará positivismo. E vai ultrapassar o cristianismo. Thomas Carlyle, que era crente, olhou para ele e disse: ok, está bem. A única maneira e a única coisa que você deve fazer para ultrapassar o cristianismo é alguns pequenos detalhes que eu vou lhe dizer agora. Primeiro, você deve nascer de uma mulher virgem. Neste caso, você já perdeu. Segundo, você deve fazer os paralíticos caminhar, dar vista aos cegos, de vez em quando caminhar sobre as águas, multiplicar de 3 peixes e 2 pães e dar comida a 5.000 pessoas, digamos que 5.000 homens, cada um tinha sua esposa, são 10.000, cada um tinha sua criança, são 15, digamos que tinha 2, são 25.000 pessoas. A única coisa que você deve fazer é milagres, prodígios, falar como nenhum outro homem falou, morrer, ressuscitar ao 3º dia e fazer crer ao mundo inteiro que você está vivo. Quando você conseguir fazer esses pequenos detalhes, a sua religião poderá ter alguma porcentagem de sobrevivência. Auguste Comte caiu de joelhos no chão, levantou as suas mãos e disse: é impossível, só Jesus é Deus. É impossível, só Jesus é Deus. É impossível, só Jesus é Deus. É impossível, bendito seja o seu nome. É impossível, porque Ele é um nome que é sobre todo nome que se nomeia. Há 3 maneiras pelas quais alguma pessoa pode obter um grande nome. Primeiro, alguém pode nascer com um grande nome, um rei, um príncipe, uma dinastia. Dinastia. Segundo, alguém pode ganhar um nome grande, um nome poderoso, um nome famoso pelos seus esforços, pelos seus estudos, ou porque ele tem conseguido. Terceiro, alguém pode receber este grande nome quando alguém lhe otorga uma medalha de honra ao mérito, ou lhe dá um doutorado de honoris causas, qualquer coisa. Jesus possui todas essas 3 qualidades. Primeiro, ele herdou um grande nome, o herdou do seu pai, Jeová. Ele herdou do seu pai, porque os 2 e os 3 são um só. Ele herdou um nome que é sobre todo nome. E sabemos que estamos no verdadeiro Jesus Cristo. 1 João 5,20 diz: Ele é o verdadeiro Deus e vida eterna. Ele herdou o nome do seu Pai. Segundo, ele obteve um grande nome pelo que ele conseguiu, triunfando sobre a cruz e ressuscitando sobre os mortos. E terceiro, o seu nome é grande, porque Filipenses 2,9 diz: e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, aleluia. Um nome que todo joelho deve dobrar-se, na terra, céus e inferno, e toda língua deve confessar, para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Ele é. Diante dele naquele dia estará Stalin, estará Hitler, estará Mussolini, estará Napoleão, estará Leonid Brezhnev, estará Fidel Castro, estará Gorbachev. Diante dele naquele dia estarão todos os grandes homens
e terão que dobrar-se diante da sua presença. Mas a igreja estará com seus braços levantados, aleluia, diante do trono do Cordeiro, louvando e exaltando este nome para sempre. Quando estivemos na Grécia, em 1985, subimos lá no Areópago, em Atenas. Você sabe que o Areópago foi onde pregou Paulo. No lado direito está o Acrópolis, símbolo da ciência, da mãe da inteligência, da ciência, das sabedorias gregas. Lá falou Sócrates, lá falou Platão, Epicuro, os grandes científicos e os grandes filósofos dignos da história. O que é o Acrópolis hoje? Pó! É cinza, não tem nada, está tudo destruído. Lá está o Partenon. Lá está o símbolo da glória grega. O reino bizantino terminou, o babilônico terminou, os medos e a Pérsia terminou, o grego terminou, o romano terminou, todos terminaram. Ronald Reagan passou, George Bush passou, Gerald Ford passou, Collor de Mello passou, acaba de morrer o líder da China. Quando ele deve ter chegado no inferno, o diabo deve ter recebido ele pessoalmente, na quarta-feira, quando ele morreu, pelas 56 mil pessoas que ele matou na Revolução China dos anos 30. Todos estão destruídos, estão mortos, mas o meu Jesus e o teu está sentado na destra do Pai, à direita do Pai, com os reinos e o mundo nas suas mãos. Tudo passará, tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado seja o seu nome, aleluia. Primeiro Jesus, a sua preeminência. Miqueias 5:2 diz: Tu, Belém Efrata, pequena eres para estar entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que sairá Senhor em Israel, e as suas saídas são os dias da eternidade. João 17:5 diz: Pai, glorifica eu ao teu lado com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. João 1:1 diz: No princípio era a palavra. O princípio. Deus não tem princípio. Ele é eterno, Ele não tem princípio. No princípio da palavra grega tremelios, da reconstrução do mundo, Ele não tem princípio. Ele é eterno, Ele é para sempre, Ele não tem princípio. Lembro-me no outro dia, eu estava pregando aos homens de negócios lá na Califórnia, você sabe, homens inteligentes. Então, terminou o culto, e veio 2 homens a mim. Quando terminou o culto, eles vieram falar comigo. Eles eram, sabe o quê? Cientistas da NASA. Eu não sabia. Eles vieram a mim e disseram: Dr. Leon, nós não cremos em nada do que você diz. Eu olhei e disse: Really? I don't care. A mim não me importa. Zero problem. É o seu problema. Oh, e não use a Bíblia, porque eu não creio nela. Eu disse: Really? Well, that's too bad. Eu disse: Puxa vida, que pena, você não crê em Deus? Não, a Bíblia fala de você. A Bíblia fala de mim, sim. Ela lhe chama nécio, lhe chama idiota, lhe chama tolo. Oh, não crê em Deus. Eu disse: mira, eu disse: veja, os animais são a primeira dimensão, Deus é a segunda, os anjos são a terceira e Deus é a quarta. Eu e você nascemos, vivemos e morremos, vivemos em um círculo vicioso. Se nasce, vive e morre, você não pode mudar isso e ninguém pode mudar. Deus não nasceu, somente vive e não morre, é eterno. Eu e você somos horizontais sempre, nascemos, vivemos e morremos, Deus é vertical. Ele pode responder, eu lhe disse, 5 bilhões de orações ao mesmo tempo, porque Ele não é carne, Ele é Espírito. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e é Deus, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e a plenitude do Pai estava nele, o poder da unção do Pai estava nele. Augustinho disse: Deus não tinha nada mais que dar, exceto o melhor que Ele tinha. Ele deu Ele mesmo, Ele deu o seu. Hoje nós falamos de poder, tudo é poder. Poder dos aviões, poder políticos, poder de Jerusalém, poder de Moscou, poder de Washington DC, poder dos militares, poder dos mísseis, tudo é poder.
Mas eu me coloco aqui nessa plataforma, nessa manhã, na Igreja Batista da Floresta, 23 de fevereiro, pela manhã. Eu lhe digo que o maior poder não é o poder dos militares, nem o Ministério de Defesa, nem de Moscou, nem de Washington DC, nem de Jerusalém. O maior poder é o poder da palavra de Deus, é o poder da palavra do seu nome, é o poder de que há nesse nome, que há sobre todo o nome de Jesus. Quando os demônios ouvem este nome, eles tremem. Segundo lugar, a tua preeminência. João 3,31 diz: eu sou de cima, vocês são de baixo. Eu sou do céu, vocês são da terra. Vocês falam de coisas terrenais, eu venho do céu e eu sou sobre todos. Bendito seja o seu nome, aleluia. Mateus 3,11 diz: em verdade eu te batizo em água, disse João Batista, mas depois de mim vem um que é antes que eu, e é maior que eu, e é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de desatar os cadarços. Como diz cadarços? Os cadarços do seu sapato. Colossenses 1,18 diz: ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. João 8,23: vós sois de baixo, eu sou de cima, eu não sou deste mundo. Quando nós estávamos em Londres, em 86, nossa cruzada, um pastor nos contou essa história. Estava um homem comunista falando no Hyde Park, em Londres. Você conhece, o Hyde Park é um lugar de pessoas célebres, que falam, Bush, Reagan, pessoas célebres, é um lugar muito famoso. Então um homem comunista estava falando sobre a grandeza do comunismo e o poder do socialismo. E passou um homem mendigo, pobre, como se diz? Andrajoso? É isso mesmo. E ele mendigo, e passou lá do outro lado da rua, e o homem parou ao seu discurso e apontou o dedo e disse: o comunismo vai colocar um novo traje neste homem. Todos se colocaram de pé, todos. Um homem crente estava lá, um simples cristão, trabalhador, operário, com a sua marmita e chinelo de dedo. Se colocou de pé e disse: muito bem, doutor, é verdade. O comunismo poderá colocar um novo traje nesse homem, mas a diferença entre eu e você é essa: que o comunismo colocará um novo traje no homem, mas Jesus vai colocar um novo homem dentro do traje. Bendito seja o nome de Jesus! Bendito seja o nome de Jesus! Bendito seja o nome de Jesus! É um novo homem dentro do traje, aleluia! Terceiro lugar, o seu nome, Jesus, profetizado e cumprido. Isaías 9,6: porque um menino nos tem nascido, um filho nos tem dado, principado, poder, autoridade está sobre os seus ombros. O seu nome será admirável. Não é admirável conselheiro, não. É admirável, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai eterno, vírgula, príncipe de paz. Ele é o nome que é sobre todo nome. Ele é o nome que está sobre todos. É o nome que está e que habita e que vive e que respira sobre todos. Você respira porque Ele respira. Você amanhece porque Ele vive. Você se levanta da sua cama não porque você tem saúde ou faz Cooper ou vai em um lugar de fitness. Não, você se levanta porque Ele lhe dá poder nas suas conjunturas, nos seus pés, para você levantar. Ele tira de você e de mim somente em 3 minutos e 47 segundos do seu ar e nós nos descompomos. Se Ele fosse cobrar de mim e de você R$5 por cada respirada, estaremos quebrados. Pense nisso. Nós não somos ninguém. Ninguém! Eu não sou ninguém. Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Somos pó, somos cinza. Vivemos porque Ele vive. Somos curados porque Ele cura. Temos a unção porque Ele batiza no Espírito Santo. Bendito seja o seu nome, aleluia. Quarto lugar, Jesus, o seu nome excelente e sobre todo o nome, aleluia. Hebreus 1,4 diz: Ele fez superior aos anjos, herdou mais excelente nome que eles, que é a verdade. Maomé, no fim da sua vida, disse: não encontrei a verdade. Buda, no final da sua vida, disse: eu ainda estou buscando a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai exceto por mim. Bendito seja. Ele é. Ele não falou de um caminho, Ele é. Ele não falou de uma verdade, Ele é. Ele não falou sobre uma luz, Ele é a luz.
Ele é tudo. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, whatever. A primeira letra última do alfabeto grego. Deixa eu lhe dizer, my friend, Ele é. Lembram-me que um pastor estava pregando no Rio de Janeiro, em uma igreja enorme. Aquele que havia não sei quantas mil pessoas, uma igreja enorme, e ele falou aquela manhã: somos pó, somos cinza, não somos ninguém, somos pó, somos cinza, não somos ninguém, somos pó, somos cinza, não somos ninguém. Ele colocou dentro da cabeça da sua congregação que éramos pó. Quando terminou o culto, ele colocou o diácono para despedir o culto, e o diácono inclinou a sua cabeça e disse: Senhor Jesus, perdoa e abençoa esse teu pobre servo teu que é pó. Abençoe a minha esposa que é pó. Abençoe os meus filhos que são pozinhos. Senhor, enfim, abençoe a poeirada toda da tua igreja nessa manhã, Jesus, porque somos pó. Somos partículas de pó que Ele deu vida. Você e eu éramos barro e Ele o soprou. Essa palavra é neflesh. Ele soprou e Ele te fez um boneco de barro. É o que você é, é o que eu sou. Colocou 2 olhos, colocou uma boca e fez um boneco de pó. E quando nós morremos e Ele tira o espírito de vida, nós nos descompomos. Não somos ninguém. No primeiro ano de medicina, quando nós estudamos, sabe o que você aprende no primeiro ano de medicina? Você coloca um cadáver em um gancho e você toma uma faca e o abre pelo meio. E tira tudo que está dentro, coloca em uma mesa, e você vai examinar. Digamos que você vai fazer uma autópsia. Sabe quanto vale lá na Universidade de Harvard um cadáver para ser estudado? Sabe qual é o valor? 4 centavos americanos. Sabe quanto nós valemos? 4 American cents. 4 centavos americanos é o valor de um cadáver para ser estudado. A carne para nada aproveita. Quando ela está cheia da unção e do poder do Senhor. Huxley e todos os grandes homens e mulheres ateus e ateias que escreveram livros, como Darwin. Sabe como Darwin morreu? Darwin morreu com a Bíblia apertada no peito. Darwin, o homem que escreveu o livro das espécies, o homem que minou a cabeça dos jovens universitários do mundo inteiro com a estúpida, idiota teoria da evolução. Ele morreu com a Bíblia apertada sobre o seu peito. Ele mandou chamar um pastor, estava morrendo. Ele tomou a Bíblia na mão. O pastor tomou a Bíblia na mão e disse: quão tolo eu fui por ter pregado e ter feito coisas e escrito livros que não era verdade. Por favor, Senhor, perdoa-me, perdoa-me. E ele morreu apertando a Bíblia contra o seu peito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. A Bíblia diz que os inimigos do Senhor serão talados, serão destruídos. A Bíblia diz que os inimigos do Senhor não permanecerão na congregação dos justos. Bendito seja o seu nome. Em 1985, quando eu estava na Turquia, em Istambul, eu quis entrar no Irã. Irão. Lá ao lado de Saddam Hussein, no Iraque. Mas me negaram o visto. Não me deixaram entrar. Era a Conferência Mundial do Islamismo, do Islã. Não é de Maomé. Você sabe que a petulância que teve Ayatollah Khomeini de fazer? Ele colocou um letreiro, um sign enorme. E dizia assim: We will conquer Christianity. We will defeat Jesus. Vamos a destruir o cristianismo e derrotaremos a Jesus. Eu gostaria de perguntar onde está Ayatollah Khomeini. Sabe onde ele está? Atolado no inferno. He's right there. He's burning in hell like a popcorn. Como pipoca está queimado. E onde está Jesus? Sentado à destra do Pai. Onde estão os grandes homens? Presente-se. Onde estão os homens que desafiaram a palavra? Presente-se. Onde estão? Estão terminados. Voltaire, ateu, filósofo, rebelde francês. Voltaire disse na França que depois da sua morte, 100 anos no máximo, de 50 a 100 anos depois da sua morte, o cristianismo seria extinto da face da terra. E ele usou a sua imprenta se diz, para produzir livros. Imprensa para produzir livros e jornais contra a palavra.
depois de 100 anos, disse ele, da minha morte, o cristianismo não existirá mais. Ironia das ironias. 100 anos depois da morte de Voltaire, imprimiram na sua própria casa 1 milhão de Novos Testamentos. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. 1 milhão! 1 milhão de Novos Testamentos. Por quê? Porque a palavra é poder. A palavra é poder. É o livro mais do mundo cada ano. Presente-se o Corão. Presente-se Buda. Presente-se Hare Krishna. Presente-se todos os demônios do inferno. Presente. Em primeiro lugar, nós podemos orar e usar este nome em oração. Outra vez vos digo, Mateus 18, que tudo que colocares de acordo no meu nome te será dado. João 14:13, tudo que pedires ao Pai será dado. Tudo. Uma moça na União Soviética nos anos 60, quando Leonid Brezhnev era o presidente da União Soviética, ela estava estudando às 3 horas da manhã, terminando a sua tese, se diz tese, não é? Da universidade, teses do socialismo, teses do comunismo, do socialismo, comunismo, existencialismo e todos os ismos do inferno postos juntos. Era às 3 horas da manhã, estava terminando a tese. Ela iria falar no Kremlin às 9 horas da manhã, engrandecer o comunismo, engrandecer o socialismo. Escute o que aconteceu. Quando ela terminou cansada de escrever a sua tese, foi descansar na biblioteca do seu avô. O seu avô havia sido crente. E ela se sentou cansada. Era às 3 horas da manhã e disse, vou dormir alguns minutos, porque eu tenho que apresentar a minha tese no Kremlin às 9 horas da manhã. Ela se sentou. Quando ela se sentou, ela divisou a Bíblia no meio de todos os livros do avô. Divisou a Bíblia no meio. A Bíblia estava no meio, ela divisou e dizia, Holy Bible, Santa Bíblia. E ela foi lá e tomou aquele livro e disse, estou cansada. Vou folhear um pouco essas folhas. E abriu em João, capítulo 7. O que crê em mim, como diz a Escritura, rios fluirão do seu ventre para a glória eterna. Às 4 horas da manhã, ela estava de joelhos com lágrimas nos seus olhos. O Senhor a transformou assim, sabe? Pá! Porque às vezes tem pessoas que levam anos para converter, tem outras que se convertem assim. Pá! Maneira de Deus trabalhar, não pergunte porque Ele não vai lhe responder. Deus trabalha assim. Onde manda capitão não manda marinheiro. Ele é Senhor e não pede permissão para ninguém. A moça se converteu like this. Pá! Quando chegou às 9 horas da manhã, ela trouxe seus papéis, colocou na mesa diante do Kremlin, diante do Supremo Tribunal Socialista, diante de Leonid Brezhnev, diante dos ministros de defesa, toda a União Soviética estava lá, o poderio dela estava lá. E ela se colocou de pé, colocou as suas folhas e disse, nessa manhã eu quero entregar a minha tese. Leonid Brezhnev começou a aplaudir, se colocou de pé e todos começaram a aplaudir. E ele fez sinal e todos sentaram. E ela disse, só que a minha tese é um pouco diferente da que eu ia falar. A minha tese não é sobre Marx, sobre Stalin e não é sobre Lenin. Minha tese é sobre um homem que mudou a minha vida essa manhã. Seu nome é Jesus. Aleluia. Bendito seja o seu nome. Eles olharam um ao outro e disseram, que ela está falando, não pode ser. Esse nome é Jesus. E João capítulo 7 disse, ela mudou a minha vida nesta manhã. E eu quero lhe dizer que o socialismo e o existencialismo e o humanismo e todos nós estamos pregando durante todos esses anos é mentira, é falso, não existe. Jesus é o Senhor e reinará para sempre, disse ela, diante de todo o Kremlin. Claro, ela desapareceu e claro, não importa, está com Jesus, não importa, não importa, ele triunfou e sempre triunfará. Você sabe que Stalin, nos anos 40, se colocou de pé, quando passava o poderio dos mísseis da União Soviética, ele se colocou de pé no balcão de cima da Praça Vermelha do Kremlin. Vá lá algum dia, você vai ver. Ele se colocou de pé e quando passavam os mísseis e os tanques, com seu orgulho ele disse, aqui, na Praça Vermelha, o comunismo vai enterrar o cristianismo, aqui, na Praça Vermelha em Moscou. Oh, my friend, let me tell you. Foi exatamente o contrário. Acabamos de estar lá. Não foi o comunismo que enterrou o cristianismo na Praça Vermelha, não. Foi o cristianismo que enterrou o comunismo na Praça Vermelha em Moscou. Deus triunfou, aleluia! Deus triunfou!
Deus estava dizendo: edificarei a minha igreja. Segundo lugar, podemos usar contra o combate do diabo. Sexta-feira terminou o culto em Floramar. Na quarta-feira eu lhe disse aqui que o diabo tem tentado matar Damaris e eu, Catherine Júnior, ao redor do mundo. Tentou matar nessa sexta-feira aqui em Belo Horizonte, na rua Cristiano Machado. O nossa Kombi estava parada no sinal, na sinaleira, a Kombi da igreja, a Kombi branca. De momento sentimos um golpe, mas um golpe que foi um estouro com uma explosão atrás da Kombi. BAM! A Kombi arrastou-se de 70 a 100 metros, não é assim, pastor Toninho? Se arrastou para frente. Eu não estava no meu cinto. Eu não sei como não quebrei a cabeça sobre o vidro. Eu somente fui apertado porque o banco da Kombi saiu e me apertou os pés contra os ferros. E eu fiz 4 cortes nas pernas, mas eu estou bem. Pernas de craque assim mesmo. E apertou os meus pés contra o ferro. Pastor Toninho, não aconteceu nada, eu só ouvi que na hora do estouro, quando pegou a Kombi, eu só olhei para trás e a mãe dizia: o sangue de Jesus, e a dama dizia: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. E Damaris segurou a Catherine e a mãe segurou o Júnior. Foi uma coisa incrível, não tem sentido. O rapaz deveria ter vindo a 120 km por hora. Estava bêbado, sem carteira. Lá nos Estados Unidos ele vai preso na hora. Aqui é Brasil, você sabe. Brasil é Brasil. Lá ele nem fala, ele nem abre a boca. Se coloca as algemas e tchau. Shut up and be quiet. Go to jail. Quando nós saímos do carro, o motor da Kombi se colocou para dentro. Você sabe que entre o motor e o banco primeiro está o tanque da Kombi de gasolina. Poderia ter explodido. A parte que divide o banco da frente e o banco de trás da Kombi, aquela parte branca entortou para fora, para que você veja o impacto. Deixa eu lhe dizer, o banco onde estava a mãe, o Júnior, a Damaris e a Catherine, ao invés de sair e ir para frente para esmagá-los contra essa parte que divide, o banco caiu para trás, eles ficaram assim, com as pernas para cima. Porque Deus é poderoso. Porque o sangue de Jesus é poder. Deixa eu lhe dizer, my friend, eu pensei que era um terremoto daqueles que temos lá na Califórnia. Eu pensei que tinha caído em um buraco, ou tínhamos caído em uma ponte. Foi horrível, horrível. Quando o moço saiu do carro, ele tinha uma camisa, estava a caveira, espírito de morte. Seus olhos estavam vermelhos. Eu disse: o que você fez? Você pode ter matado os meus filhos. Saia, coloque-se aí a um lado e sente-se aí. Então eu me dei conta e disse: Josué, tenha cuidado. Se ele está bêbado, está endemoniado e drogado, tira um revólver e te dá um tiro. Disse: ok, rapaz, sou pastor, não vou fazer nada, ok? Sai daí, coloque no lado ali, fique quieto. My friend, deixa eu lhe dizer. O Júnior torceu um pouquinho a cabeça, o pescoço. A mãe que tem muitas dores aqui, nos ombros e no pescoço. A Damaris está colocando Mioflex e compramos Cataflam para ela tomar para desinchar. Inchou durante a noite um pouco aqui. Deixa eu lhe dizer, my friend. Essa semana aqui, nós temos penetrado no terreno do diabo. Nós temos penetrado no terreno do inferno. Porque ao falar de Disney, ao falar dos Nintendos e livrar as crianças das garras do diabo, você está penetrando no inferno. Você está resgatando crianças. O diabo não lhe vai aplaudir, mas eu tenho más notícias para ele neste dia. Ele vai e já recebeu um fax no inferno. Ontem à noite em Floramar foi um culto fenomenal. A glória do Senhor derramou de tal maneira que não podíamos terminar o culto, onde o diabo recebeu um fax do inferno que dizia assim: cuidado, abram alas, não toque nos ungidos do Senhor. Cuidado, abram alas, não toque nos ungidos do Senhor. O sangue do Senhor Jesus está sobre Josué Iriô e sua família, sobre Toninho e sobre sua mãe. Está sobre a Igreja Batista de Floramar e a Igreja Batista de Belo Horizonte. O sangue de Jesus é o nome que é sobre todo nome. Ele pode tentar tocar, mas ele não pode tocar você. Ele pode tentar fazer danos. Damaris e eu fomos dormir às 7 horas da manhã. Sabe o que o diabo queria? Tirar-nos de Belo Horizonte. Obrigado, querido. Sabe o que o diabo queria? Tirar-nos de Belo Horizonte. Quem? Tirar quem?
Na quarta-feira que nós dissemos e pregamos que nós não temos medo de ninguém. Tirar quem de Belo Horizonte? Se os russos quebraram minhas pernas em Moscou em 85, eu saí bem de Moscou. Se o México, o diabo se apresentou em pessoa no México, ele foi ao México em pessoa para nos matar e saímos bem. Como é que eu vou sair de Belo Horizonte? Não, my friend, quem tem que sair é ele. Ele é o que tem que sair. Ele sai no nome de Jesus e pelo poder da palavra. Eu vim para cumprir, e até que eu cumpra com o que Deus me deu, não sairei daqui. Deixa eu dizer, my friend, o diabo está brabo. Está brabo. Que importa que ele esteja bravo? Conhecemos algum anjo que pode colocá-lo bem calmado, enviá-lo ao inferno de volta. Há poder na sua palavra, há poder no seu nome. Eu havia comprado uns estojinhos de Mônica e Cebolinha. Você sabe que quem criou a Mônica e Cebolinha foi Maurício. Maurício é espírita. É espírita. A Mônica é rebelde. E o Cascão, o que é o Cascão? Ele tem espírito de sujeira, de imundícia. Esse é o que ele é, imundo. Eu tinha comprado o estojinho da Mônica e do Cebolinha, porque eu pensei que não havia nada. A esposa do pastor veio a mim e disse, Irion, a Mônica é rebelde. Cebolinha, o Cascão é imundo. E o estojinho estava, Cebolinha, pescando. E de momento ele tirou a parte de cima da Mônica, que estava nadando no mar, tirou com o anzol, mas não aparecia nada. Ela estava baixo a água e brava. E o Júnior, com 4 aninhos, realmente disse, mira papi, Cebolinha não é do Senhor papi, porque ele quitou a parte de arriba de Mônica, é del diablo. É del diablo, é del diablo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. O nome de Jesus você pode usar contra o poder do diabo. Eu não sei se aqui no Brasil sai este homem, eu já vou terminar, não fique nervoso, tranquilo. Eu não sei se aqui no Brasil sai este homem chamado Walter. É um psíquico, é um bruxo, Walter Mercado. É Walter Pecado mesmo, não tem nada. É Walter Pecado. Desde quando o Catre Júnior era pequenininho, nós ensinamos que isso é o diabo, que é Satanás. Quando ele saía na televisão, saía Júnior correndo, pequenininho, e dizia, mira papi, mira, chegou o diabo, chegou o diabo. A vida da Catra era dormir, levantar e colocar um vídeo cristão. E quando eles eram mais pequenos, a Catra dormiu mais que o Júnior. O Júnior foi sozinho para a sala, e quando eu estava colocando para trás o vídeo de Davi e Golias, para eles verem no rewind, regressando, saiu na tela da televisão um Walter Mercado, anunciando a sua bola de cristal, o seu zodíaco, e o Júnior estava sozinho. Eu não sei se ele teve medo, ou eu não sei se ele aplicou o que eu lhe ensinei. Ele tinha 2 anos e meio. Quando eu venho na sala com a mamadeira, estava o Júnior apontando para a televisão, o dedo dizia, W, que diabo. Diablo, en nombre de Jesús, te arrependo, en nombre de Jesús, te arrependo, en nombre de Jesús, te arrependo. Eu não sei se ele estava sozinho, teve medo, ou eu não sei se ele aplicou. Quando eu vim, cheguei com a madeira, e eu encontrei na sala, te repreendo, em nome de Jesus, sai, te repreendo com 2 anos e meio. Eu tomei nos meus braços e disse, Jesus, se com 2 anos e meio repreende o diabo, o que ele não será quando ele cresça? O que ele não será quando ele cresça? Inverta a sua vida nas suas crianças. Inverta a sua vida nas suas crianças. As crianças necessitam ter um culto delas, para elas aprender. É muito importante que os pais enviem as suas crianças para o culto das crianças, para aprender, porque falam ao seu nível. A Catra e o Júnior não perdem uma escola dominical nunca, porque eles amam a escola dominical como você não pode ter ideia. Nós ensinamos a Catra e o Júnior a amar e reverenciar o nome de Jesus. Terceiro lugar e último lugar, nós podemos usar este nome contra a enfermidade. Marcos 16, 18, esses sinais vão seguir os que creem, os enfermos irão curar-se. É Atos 3, 6, você conhece, em nome de Jesus. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, levanta-te. Você sabe que T.L. Osborne, na Gana, uma mulher levou o seu filho de 8 anos de idade. Ele não é que ele tinha nascido cego, ele nasceu sem olho. Era como uma bola de futebol, nasceu sem olhos. Ele nasceu sem as cuencas, ele nasceu sem olhos. A mãe do rapaz o levou e disse, eu quero saber se Deus é Deus dos brancos ou é Deus dos negros também. E ela o levou e diante de 50 mil pessoas, T.L. Osborne, você já ouviu falar dele, não é? T.L. Osborne é um homem de Deus fora de série.
Ele o levantou diante de 50.000 pessoas. E essa mulher havia desafiado o Senhor, se o Senhor era Deus. E lá em Gana ele levantou essa criança e começou a orar e repreender o poder do diabo. E quando ele colocou a criança no chão, sabe o que Deus fez? Você sabe o que o seu Deus e o meu Deus fez? A criança não era cega, ela havia nascido sem olhos. Ela havia nascido sem lugar para os olhos, era como uma bola. Sabe o que o Senhor fez? Os olhos começaram a sair de dentro para fora. Sabe o que Deus fez? Começou a rasgar a cara, o rosto, de um lado para o outro da criança. O nariz desceu um pouco, a boca foi um pouco para o lado, as orelhas subiram. E começou a sair os olhos de dentro para fora. De dentro para fora. Você pode ter ideia o que isso é? De dentro para fora. Quando os olhos saíram, ele dizia: mãe, fale, eu conheço a sua voz, mas eu nunca tenho visto. Mãe, fale. E a mãe dele estava diante dele, se colocou de joelhos, e 50.000 pessoas com ele disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode usar este nome na unção do Espírito Santo. Você pode usar este nome para a salvação no mundo inteiro. E você pode usar este nome, que é o nome sobre todo o nome, aleluia. Ele é um nome que está sobre todo nome. Todo nome. Salmo 24 diz: levantai-vos, portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Sabe quando se cumpriu isso? Quando Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E o coral da esquerda cantava: quem é o Rei da Glória? E o coral da direita nos céus cantava: o Senhor forte e poderoso. O coral do meio cantava e dizia: levantai, ó portas eternas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O coral da esquerda dizia: e este, quem é o Rei da Glória? E o coral da direita dizia: o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Bendito seja o seu nome para sempre. Ele é e ele sempre será o Rei da Glória. Termino com isso nessa manhã, porque eu sei que vocês devem voltar ao culto mais logo. Quando eu fui a Moscou na primeira vez em 85, na União Soviética, você deveria entrar com uma permissão especial do Kremlin para visitar a tumba de Lenin. Se diz Lenin? Lenin. O corpo dele estava embalsamado lá. Agora nem o corpo dele está lá. Onde estava Lenin, ao lado dele existe um McDonald's. Se Leonid Brezhnev, se Marx e Stalin se levantasse dos mortos e olhasse o que é a Rússia hoje, daria um ataque ao coração e voltariam a morrer. Deus triunfou, glória. Somente foi um lapso de tempo de 73 anos, onde o diabo usou o poder do comunismo para torturar os crentes. Só que ele errou no resultado. Porque quando se matava um ou dois, mártires se convertiam 100, 200. Quando César colocava os cristãos lá na Itália, em Roma, colocava os cristãos para morrer, com os leões, como se chama na arena, ele errou. Porque cada cristão que era estraçalhado, se convertiam 100 e 200 lá em cima, na arquibancada. Ele sempre erra. Sempre erra. Deus sempre triunfa. Lá na Praça Vermelha em Moscou, e termino com isso, quando você entra, estava a tumba de Lenin. Quando você entra, você fica 1 metro e meio mais ou menos de distância, e haviam 2 guardas com metralhadora. Ele estava embalsamado, estava numa caixa de vidro, o seu mausoléu, e estava um lençol de púrpura. Púrpura se diz? Púrpura por cima. É isso que estava escrito, já não está mais. Estava escrito 3 frases, onde estava Lenin embalsamado. Eu comecei a ler. Dizia a primeira: para ele, Lenin, que foi o maior líder de todos os tempos. Para ele, Lenin, que foi o criador de uma nova sociedade. Para ele, Lenin, que foi o pai o pai da Revolução Soviética moderna. Ele foi e ele foi. Observando aquelas palavras, Deus me fez uma pergunta que eu já havia esquecido. Em que tempo está, Josué, a palavra foi? Eu disse: eu acho, se eu não esqueci, é pretérito. E pretérito imperfeito.
Porque o que foi para Deus é como se nunca tivesse sido. Que foi. Então é pretérito, é passado, pretérito imperfeito. Então leia bem Josué. Ele foi e ele foi. Agora compare com o meu filho. Que ele é. Aleluia. Ele é o pão da vida. Ele é o princípio e o fim. Ele é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é a porta das ovelhas. Ele não foi e não será. Ele é para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é para sempre e sempre será Jesus. Colocamos de pé, por favor. Colocamos de pé. Levante as suas mãos e vamos louvá-lo nesta manhã. Ele é e ele sempre será para sempre.